Graças a Paz, amados, uma alegria estar com vocês e de uma forma bem especial eu quero mandar um cheiro para Nino, se ele estiver me assistindo. Fiquei bem preocupado, mas graças a Deus, Deus é bom em todo tempo, não é verdade? Graças a Deus. Amados irmãos, como o Iranil se informou, o pastor Cassé entrou de férias e nós iremos dar continuidade à série Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando Atos, versículo por versículo, e hoje nós estaremos iniciando o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 11, eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, porque nós iremos analisar verso a verso, e espero que essa noite a gente consiga concluir o capítulo 11, amém? Meus irmãos, eu lembro em 2017, de uma forma muito especial, eu morava na África Ocidental, especificamente em Guiné-Bissau, e eu fui convidado pelos nacionais para participar de uma festa de casamento, chamado na cultura de Manchida. Essa festa é uma festa principal. A festa principal, ela antecede o próprio casamento, porque é no dia anterior. E como é que ela é organizada? Ela é organizada com muita dança, muita comida, festividades, e para mim, como estrangeiro, analisar aquela cultura foi uma verdadeira aventura antropológica. Caneta, tomando nota, minha lanterna, porque não tinha energia elétrica, e foi muito interessante ver muitas pessoas dançando, falando nas suas línguas tribais, e quando eu olho de lado eu vejo um fogareiro assim, e um caldeirão, e de repente eu vejo como se fosse um braço girando e uma africana com um pedaço de pau, mexendo naquele caldeirão. Aí eu olho aquele braço ali, eu falo, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu estou enxergando? Será que o pessoal é antropofágico, come gente? Eu não acredito num negócio desse, não. Aí quando eu me aproximo, coloco minha lanterna para ver o que estava dentro do caldeirão, era um pedaço de uma pata de um porco, toda cabeluda assim, sabe? Com aquelas unhas assim, girando. Eu olhei aquilo aí, muito interessante, uma comida bem exótica. E como é de costume, estrangeiro é convidado especial, e convidado especial recebe a comida especial. E aí vocês já imaginam, né? Meu amigo Mário me prestigia com aquele pé de porco muito interessante. E eu olho para ele, agradeço e trago um outro reflexo cultural. Disse para ele, Mário, na minha casa, eu lembro quando criança, meus pais me ensinaram que nós devemos oferecer o melhor quando nós temos. E eu queria oferecer para você o melhor que eu agora recebo. Eu quero dar para você esse pé de porco, meu irmão. E ele me agradeceu, sério, Daniel? Eu falei, sério, cara, é para você, deguste. Ele comeu aquele pé de porco com muita alegria, e eu fiquei muito reflexivo, porque no primeiro momento, nós somos pessoas de países diferentes, existe uma distância geográfica entre nós. Um segundo aspecto, existe diferenças linguísticas entre nós. Costumes, hábitos, língua, geografia, tudo isso nos distancia. Mas, meus irmãos, existe algo que é extraordinário. Existe algo que nos une. E essa unicidade que nós temos, mesmo diante dos diferentes, é o que Cristo pode oferecer. Nós somos um em Jesus Cristo. Nós somos irmãos da mesma família. Nós somos irmãos da mesma igreja universal e invisível, repleta de pessoas salvas em todos os lugares do mundo. Isso nos unifica, é algo que é muito importante. Existe algo que nós temos ligação, mesmo diante de diferenças. E é mais ou menos nesse caminho, onde existe o amontoado de pessoas diferentes, que Pedro, ele luta
para que a igreja ela possa ser uma igreja multiétnica, mas ao mesmo tempo uníssona em Jesus Cristo. Os irmãos me entendem? O capítulo 11, meus irmãos, ele é pelo menos dividido de uma forma com dois grandes pilares importantes. O primeiro pilar é Pedro, criticado pelos judeus. Nós iremos analisar esse aspecto do versículo 11, do verso 1 ao verso 18 do capítulo 11. Esse é o primeiro pilar que nós iremos analisar, como está dividido a estrutura desse capítulo. E o segundo bloco importante, ou o segundo pilar, é o crescimento da igreja em Antioquia. E aqui nós iremos ver como a igreja cresceu de forma orgânica. O Senhor agiu de uma forma poderosa naquele local. E Barnabé é enviado para aquela cidade, para poder pastorear aqueles irmãos e poder encaminhar a igreja de Jesus Cristo. Mas vamos primeiro analisar esse primeiro bloco, que é o bloco da crítica. Pedro, ele é criticado pelos judeus e nós conseguimos analisar isso a partir do verso 1 ao verso 3. Vamos ler esses versículos, meus irmãos? A palavra de Deus diz assim, você que está em casa pode nos acompanhar também. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, e os que eram do partido do circunciso o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Esses três primeiros versículos a gente observa uma crítica severa que um grupo específico faz a Pedro. Mas é interessante a gente analisar, pelo menos, meus irmãos, nos versos iniciais, a geografia desse lugar. Observe onde Pedro está e aonde ele está tentando trazer a sua defesa. Pedro, ele está na Judéia. E é interessante observarmos que isso é um cumprimento daquilo que Jesus prometera. Não sei se vocês recordam, Atos capítulo 1, versículo 8, e Jesus disse que o Evangelho avançaria não somente em Jerusalém, mas também na Samaria, na Judéia, onde nós estamos, e até os confins da terra. Quando a gente estiver avançando o livro de Atos, nós chegaremos lá. Mas agora o Evangelho chegou na Judéia, justamente como Jesus prometera. O Evangelho, ele vai alcançar as nações, quer queira você ou não, meu irmão, o Evangelho vai alcançar. E aqui nós encontramos pelo menos um grupo de pessoas que a gente pode chamar pessoas legalistas. Esses judeus convertidos são pessoas que se classificam em uma estrutura de grupo social chamado de pessoas etnocêntricas. O que é um grupo etnocêntrico, meu irmão? Um grupo etnocêntrico é aquele que acha que a sua cultura é superior do que as outras. É aquele que age como algoz sobre as demais culturas. É aquele que acha que os seus valores, os seus hábitos e os seus aspectos são superiores do que os demais. E isso é um pecado terrível que assolou a igreja em Jerusalém, porque eles não permitiam que o Evangelho pudesse alcançar outras culturas diferentes das deles. E esse grupo dos incircuncisos, na verdade dos circuncisos, ele é um grupo extremamente pecaminoso, meus irmãos, porque eles creem que para você alcançar a salvação, Jesus Cristo não é suficiente. É necessário você circuncidar-se. Isso é um problema tão sério que nos capítulos à frente, nós iremos talvez com o pastor Cassé, ou comigo, ou com algum outro pastor, estaremos estudando no capítulo 15, propriamente dito, um concílio em Jerusalém, justamente para tentar tratar essas diferenças culturais dentro da igreja.
Imagine nós aqui, nós temos diferenças, costumes diferentes. E nós que temos a mesma língua, nascemos no mesmo país, às vezes, ainda assim a gente já tem intriga e atrito. Imagina com culturas diferentes, dentro do mesmo anexo, dentro do mesmo lugar. É complexo, não é? Por isso que o concílio em Jerusalém, no capítulo 15, foi organizado para tentar tratar essas questões, mas isso são os próximos capítulos. Esse grupo é um grupo extremamente etnocêntrico, meus irmãos. E o que a gente poderia, pelo menos, definir esses 3 versículos em uma só frase, trazendo uma paráfrase ou uma frase que resume esses 3 versos? Eu digo mais ou menos assim: Pedro ele é criticado pelos os críticos de Jerusalém, por alguns cristãos judeus legalistas, por se associar a Cornélio e os outros gentios em Cesareia. Eles estão extremamente intrigados pelo aquele acontecimento que aconteceu no capítulo anterior, como vocês estudaram com o pastor Cassé. Aquele momento bem interessante quando o evangelho chega na casa de Cornélio e acontece aquele momento todo. É algo muito interessante. Mas aqui os versos nos apontam algumas coisas que Pedro traz sobre a sua experiência, sobre o que ele acabara de vivenciar, e ele tenta trazer isso para a igreja, para tentar unir a igreja. Vamos lendo o verso 4 em diante, meus irmãos. O verso 4 em diante, isso. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Verso 5: eu estava na cidade de Jope, orando, aí já é Pedro trazendo a sua experiência. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase. Esse êxtase aqui é algo muito interessante a gente analisar. Na palavra original, na língua grega, é a palavra transe. A palavra transe é algo que é meio que metafísico, é algo sobrenatural. É uma experiência particular que Pedro está tendo. Ora ou outra a gente encontra também no Novo Testamento essa mesma experiência. O apóstolo Paulo também, ele tem uma experiência similar, lá em Atos 22, no verso 17 ao verso 18, ele também entra em êxtase, em transe, na língua original, apontando justamente que uma visão que Jesus estava dando para ele. Isso depois você pode até analisar. Se a mídia puder colocar, só para a gente ler esse texto, Atos 22, 17 e 18, só para vocês analisarem uma experiência similar que Pedro tem. Atos 22, do verso 17 ao verso 18. Quando voltei a Jerusalém, isso Paulo falando, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Na língua original, em transe. Volta aí, irmão, por favor. Caí em êxtase, em transe. Pode observar que essa palavra original é a mesma palavra usada aqui por Pedro no capítulo 11. E vi o Senhor e me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então ele tem uma experiência sobrenatural com o próprio Jesus apontando o futuro. Então, hora ou outra a gente encontra isso no Novo Testamento. Voltamos lá para o verso 5 do capítulo 11. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. E agora Pedro ele começa a retratar a sua visão. Vi algo parecido como um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Verso 6. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e o coma. Pedro, no verso 8, ele diz logo de prontidão: eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou
em minha boca algo impuro ou algo imundo. Observe que Pedro aqui, ele é judeu. E por ele ser judeu, ele tem alguns critérios culturais. Um é a questão da própria alimentação. Comer alimento daquele do qual a própria palavra fala que é necessário, é permitido comer, ele não iria comer algo contrário, o que a Escritura orienta. E aqui ele chama Deus de Senhor. Isso mostra justamente como ele é um bom judeu. Ser cristão não quer dizer que você tem que ser um mau judeu, meus irmãos. Vocês entendem isso? O fato de você ser cristão não quer dizer que os nossos irmãos do passado têm que ser um mau judeu ao ponto de querer ridicularizar a sua própria cultura. Pedro aqui, um judeu jamais vai chamar o Senhor de Deus. Deus. Por isso que você vê no Novo Testamento, por exemplo, Mateus, quando ele escreve, falando do reino de Deus, ele não fala o reino de Deus, porque o seu público-alvo é o judeu. Falar de Deus é um insulto, não pode. Por isso que ele fala o reino dos céus. Já os demais evangelhos apontam o reino de Deus. Mas como o evangelho de Mateus, propriamente dito, tem como foco o povo judeu, então eles respeitam esses aspectos culturais, até para ter aceitação. Imagine só, alguém chegar aqui no nosso tempo, ferir a nossa cultura e querer trazer uma mensagem. Você vai dar ouvido para ele? Não vai, você vai ficar extremamente intrigado e entristecido, porque ele agiu com falta de respeito. Então, assim também temos que ter em relação às demais culturas, principalmente quando vamos apresentar o Evangelho. Pedro, ele é judeu, um bom judeu e um bom cristão. E ele tem a abstinência de alimentos, e ele tem reverência a Deus. Nunca entrou em minha boca algo impuro, diz ele. Aí o verso 9 diz: a voz falou do céu, segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Olha o que o verso 10 diz. Isso aconteceu quantas vezes, meus irmãos? Esse número 3 para Pedro é muito intrigante, não é verdade? 3 vezes. 3 vezes. Assim como no final do Evangelho de João, 3 vezes Jesus falando com ele. É muito impressionante. Eu acho que Pedro, no calendário dele, ele contava 1, 2, 4, 5, porque o 3 mexia, né? O 3 é algo que faz lembrar de muita coisa. Isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Verso 11: na mesma hora, chegaram à casa, eu estava hospedado 3 homens, que me havia sido enviado a Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, entrando na casa de certo homem. Meus irmãos, é interessante que o autor desse texto, Lucas, quando ele está registrando isso, pelo menos a gente não consegue entender o porquê ele não falou pelo nome a pessoa de Cornélio. Esse certo homem que o texto se refere no final do versículo 2, ele está se referindo a Cornélio. E tudo isso que Pedro está explicando para o povo dele, é justamente a experiência do capítulo anterior, do capítulo 10, dentro da casa de Cornélio. E no verso 13 em diante, ele continua dizendo: ele nos contou como um anjo, isso Cornélio, como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio do qual serão salvos vocês e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, pode voltar. Isso. 16.
É muito interessante essa experiência que Cornélio tem. Alguns estudiosos do Novo Testamento apontam que as conversões de Saulo, no capítulo 9, e a conversão de Cornélio, no capítulo 10, é uma das conversões mais significativas no sentido de proeminência e expansão do Evangelho na história da igreja. É algo muito interessante. Através de Saulo, agora o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, passa tudo o que passou através das suas viagens para que o Evangelho pudesse cumprir a pauta que Jesus prometera no capítulo 1, em Atos 1:8. E agora nós encontramos um personagem importante, um gentio temente a Deus, chamado Cornélio, que experiencia isso também. Outros estudiosos do Novo Testamento apontam que aquela experiência do capítulo 10, encontrado dentro da casa de Cornélio, é uma espécie, meus irmãos, de segundo Pentecostes, ou o Pentecostes dos gentios. E eles têm a mesma experiência que Pedro e os demais experienciaram no capítulo 2. É um detalhe muito interessante isso. E aqui ele lembra algo interessante. Ele lembra as palavras de Jesus. Isso é muito importante, isso nesse versículo 16. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. E aqui ele traz à memória: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Observe o que Jesus disse, na verdade, para Pedro. Na verdade, o que o Evangelho de João expõe sobre esse ensinamento para os discípulos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo que vai trazer a memória das coisas, e o Espírito Santo trouxe a memória do que eles deveriam fazer, do que Pedro, nesse caso, ele tinha que fazer. E meus irmãos, algo interessante acontece. Nesses versículos que a gente acaba de analisar. E aqui eu tento definir duas coisas importantes. Aqui eu tento definir duas coisas importantes. A primeira é que Pedro, ele tenta sustentar o que aconteceu. Ele retrata a sua experiência, ele faz uma recapitulação do acontecimento, e agora ele tenta sustentar que aquilo é verdade, que aquilo é digno de confiança, que aquilo é importante de ser crido. Verso 17: se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor-me a Deus? Pedro trazendo essa indagação para os discípulos, ou melhor, para os judeus cristãos. E no verso 18 acontece algo muito interessante. No verso 18 acontece algo muito interessante. O público-alvo do qual Pedro traz essa narrativa, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos judeus. E aqui nós podemos definir esse momento em duas partes. Essa experiência que Pedro ele vivencia. Como eu falei para vocês anteriormente, primeiro acontece essa discussão do verso 4 ao verso 17. Pedro ele recapitula o seu caso, e aqui ele conta sobre a visão recebida por Deus e sobre a sua visita em Cesareia, aquela experiência que ele tem na casa de Cornélio. Ele recapitula essa ideia, e posteriormente, a partir do verso 17, de forma bem específica, Pedro ele sustenta toda a sua experiência.
E ele diz que Deus deu o mesmo Espírito Santo para os crentes gentios que os crentes judeus haviam recebido previamente. Então existe algo que nos une. Existem sim diferenças culturais, sim. Existem sim diferenças linguísticas, sim. Uns falam grego, outros falam hebraico e aramaico. Existem diferenças de alimentação, existe sim. Mas existe algo que nos une. E o que é que nos une, meus irmãos? É Jesus Cristo ressurreto. O sangue de Jesus na cruz tem o poder de nos unificar. Nós somos um nele. Nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, que antes nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. E o que Jesus fez? Ele nos resgata das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, a quem nós temos a remissão dos pecados. Aqui nós temos duas grandes mudanças. A primeira, uma mudança de filiação. Agora você é filho. Antes você era criatura, agora você é filho. E também houve mudanças geográficas. Você estava no reino das trevas, agora você está no reino do seu Filho amado, meus irmãos. Observe que riqueza isso é. E agora nós somos com Jesus irmãos. Jesus diz em Hebreus capítulo 2 que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E juntamente com Ele nós somos co-herdeiros, filhos adotivos de um Pai eterno, meus irmãos. E é isso que nos unifica, e é isso que Pedro está tentando trazer para um grupo totalmente etnocêntrico, para um grupo totalmente egoísta, que só pensa nos seus valores, que só pensa nos seus critérios metodológicos, e esquece o próximo, esquece o outro. Isso é pecado, isso não pode acontecer. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 5, que naquele grande dia haverá gente de tribo, língua e nação. A igreja de Jesus é uma igreja multiétnica, gente. Pessoas representantes do mundo inteiro, presentes. Os irmãos me entendem? Amém? Estou sendo claro? Glória a Deus. E a partir disso houve aceitação. Aceitação. Os críticos de Pedro creem nele e oferecem louvores a Deus, por salvar também os gentios. Isso é bênção, meus irmãos. Quem operou na vida desses judeus, cristãos, foi o próprio Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito que trouxe a eles que eles estavam sendo etnocêntricos. Eles têm que ser pessoas receptivas aos outros povos. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que convenceu eles de que eles tinham ídolos dentro do seu coração. E esses ídolos dentro do coração deles era a própria cultura, colocando como um troféu, colocando como um ídolo. E Deus abomina isso, meus irmãos. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar dele, Ele abomina. E Deus se ira, porque Ele não troca a sua glória com ninguém. Ele não troca a sua glória com ninguém. Que tipo de legalismo? Que tipo de legalismo você carrega no seu coração? Será que existe algo bom dentro do seu coração? Ou você é um cristão legalista? Eu confesso, meus irmãos, e aqui eu coloco uma nota de rodapé, peço licença ao texto para fazer um desabafo. Eu estou muito preocupado com a igreja brasileira, principalmente no ano que vem, em 2022.
Eu não consigo entender como é que irmãos e irmãs perdem a comunhão em Jesus Cristo com o seu irmão por causa de ídolos transvertido de ideologias enraizado no coração. Pessoas que brigam por correntes ideológicas, por pessoas que o representam nessas ideologias e perdem a comunhão com o seu irmão por causa desse legalismo dentro do coração. Meus irmãos, quais são os ídolos que nós carregamos? Eu espero que no ano que vem não haja derramamento de sangue entre irmãos dentro da própria igreja porque pensa diferente politicamente. Nós devemos entender que o Evangelho, ele está acima de todas as culturas. O Evangelho, ele está acima de qualquer tipo de ideologia terrena. E mesmo que nós venhamos ser diferentes, existe algo que nos une. E quem é que nos une? Não é a ideologia, não é o pensamento filosófico, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho. É Jesus Cristo, meus irmãos. Não vai ser o pensamento A ou B que você tanto luta, que vai levar você para a vida eterna. É a boa notícia de Jesus Cristo, um Jesus exaltado sobre todas as nações. É Ele que nos une, meus irmãos. E é por isso que nós temos que dar a nossa vida, por essa unicidade em Jesus Cristo. Uma igreja unida para a glória dEle, para que todas as nações, para que os diferentes entendam, nossa, existe algo que une esse povo, mesmo diante da pluralidade de ideias. É muito bom ter pluralidade de ideias, porque a gente cresce com o diferente. Nós crescemos, mas às vezes dentro da igreja, só o fato do outro pensar diferente, você já se distancia dele. E critica e ridiculariza o outro, simplesmente porque pensa teologicamente diferente de você. A questão, meu irmão e minha irmã, não é o pensamento se é diferente ou não. A questão é se esses pensamentos são bíblicos. Essa é a questão. Pode ter pensamentos que são diferentes dos meus teologicamente, mas isso não quer dizer que não sejam bíblicos. São bíblicos. Aqui nós vivenciamos uma experiência dessa, por exemplo. Aqui, Pedro, ele relata que João batizava com água, mas agora eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Olha só, gente, complicações teológicas, não é verdade? São diferenças teológicas. Os pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, línguas dos anjos. Isso é batismo com o Espírito Santo dentro de um pensamento da teologia pentecostal. Nós, como batistas, cremos que o batismo do Espírito Santo acontece no momento da sua conversão. É no momento da sua conversão, quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo e aceita Ele como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo agora ele faz morada, habitação em você. O Espírito Santo agora habita em você. O seu corpo é templo e santuário dele. Agora a sua vida não vai ser mais regida pelos seus achismos, mas sim pelos princípios do Evangelho. Porque o Espírito Santo nos auxiliará a lembrar dessas coisas. Os irmãos me entendem? É isso, gente. Mas eu não posso chegar para os meus irmãos que pensam diferente e ridicularizá-los. Vocês vão para o inferno. Vocês não são bíblicos. Como é que nós temos que aprender com os nossos irmãos pentecostais? Como é que nós temos que aprender com esses irmãos? Irmãos que oram. Como a gente tem que aprender? Com piedade, assistência, tanta coisa, gente. Então é muito importante. O pensamento diferente, a gente cresce.
Mas às vezes dentro da igreja o fato da pessoa pensar diferente, você já se distancia, você já está ridicularizando. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos ser únicos em Jesus Cristo, vamos nos unir e juntar as nossas forças para pregar o Evangelho, como diz o autor aos Hebreus. Vamos ir para fora da porta, alcançar a vergonha, assim como Jesus alcançou, fora dos muros de Jerusalém, gente. E anunciar essa boa notícia para uma sociedade doente que precisa de esperança. Que precisa de esperança. Que no ano que vem a nossa igreja, para a glória de Deus, venha dar a sua vida na unicidade do Evangelho. Amém? Glória a Deus. E o texto aponta no segundo bloco importante um crescimento orgânico da igreja. É interessante que muitos estudiosos tentam visualizar como é que a igreja cresce. Aí estudam, vão fazer cursos. Nossa, gente, o que tem de livro falando sobre crescimento de igreja? Meu Deus do céu, os irmãos precisam simplesmente ler Atos dos Apóstolos. Vim aqui para a igreja na quarta-feira e aprender em Atos. Como a igreja vai crescer? A igreja não vai crescer pelo caráter que nosso pastor Tomás tem. A igreja não vai crescer pelo carisma que o pastor Casté tem. O evangelho não vai crescer pela capacidade missiológica que mais o tem. A igreja não vai crescer pela capacidade artística que os nossos irmãos que tocam aqui na igreja têm. Não é o tom, o ritmo, o acorde. A igreja cresce pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que vem trazendo para dentro, cada dia, os que hão de ser salvos. O nosso papel é abrir a jaula para que o leão saia. Talvez vocês achem isso confuso, mas eu vou tentar trazer a história. Havia uma história de um leão muito precioso. E esse leão era muito cobiçado por alguns grupos. E esse leão caiu nas mãos de um rei. E esse rei trouxe a seguinte instrução para o seu exército: olha só, nós precisamos se locomover esse leão para uma outra região, mas a gente tem que fazer uma escolta muito bem armada aqui para poder fazer a proteção desse leão, porque pode ter alguma emboscada, Alexandre, do bosque, na estrada, alguém vai querer saquear para levar o leão. E foi o que aconteceu. O rei mandou o leão enjaulado, repleto de soldados, e num determinado momento entra um outro exército e começa a lutar com aquele exército que estava protegendo o leão, querendo levar o leão embora. E de repente, no meio daquela briga, daquela confusão, o leão dentro da jaula, bem tranquilo, um soldado traz a seguinte reflexão: meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós não precisamos defender o leão. Que o leão se defenda. Vamos abrir a jaula para ele resolver o problema. E foi o que fizeram. Abriram a jaula e o leão botou para correr todo o exército. O evangelho é esse leão. E nós temos o papel, não é de defender Jesus. Jesus não precisa, meus irmãos, eu quero ser bem franco com vocês. Jesus não precisa ser defendido por nós. Jesus não precisa de bancada evangélica na Câmara. Jesus não precisa de alguém para defender a igreja. Porque se Jesus não quiser defender a igreja, é porque Ele quer o martírio dela. E quando acontece martírio, acontece crescimento. E é isso que nós visualizamos no livro de Atos. Então, o nosso papel como igreja é simplesmente
a abrir a jaula, para que o leão possa devorar e alcançar muitas pessoas para a glória dele. Os irmãos me entendem? E o que acontece, meus irmãos, a partir do capítulo 19, do verso 19? Barnabé, ele se depara com algumas conversões em Antioquia. É muito gostoso você chegar em um ambiente e ver a igreja crescendo, ver a igreja se desenvolvendo. E olha só o que diz a palavra de Deus. Verso 19. Quando os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Aqui algumas pequenas observações. Observe que a perseguição trouxe o quê? O espalhamento dessas pessoas em lugares diferentes. Meus irmãos, eu converso com os meus amigos missionários que estão em lugares mais complexos, e a oração dos missionários é que, nunca ore para que cesse a perseguição. Não. É interessante que onde mais existe perseguição, mais o evangelho cresce. Quanto mais pessoas são mortas, mais pessoas se convertem. É um negócio impressionante. A oração que eles pedem da igreja é que eles possam ser perseverantes no dia mau, por perseverança, para que o Senhor abra as portas, para que mais pessoas possam ouvir do evangelho. Agora, perseguição, não, meus irmãos, perseguição não. Perseguição é uma bênção em alguns contextos. E aqui, com a morte de Estevão, conforme vocês estudaram em capítulos anteriores com o pastor Cassé, trouxe um alvoroço na igreja. Os irmãos ficaram dispersos, mas ainda eles eram etnocêntricos. Observe, etnocêntricos, por quê? Porque eles pregaram apenas aos judeus, pensando que o evangelho é simplesmente para eles. Mas é o Espírito que age, e alguns deles também, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E o verso 21, a mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor. E a igreja vai crescendo de forma orgânica, Ítalo, naturalmente, sem força, sem violência, mas com dependência do poder do Espírito Santo. É isso que nós temos que ter, dependência do Espírito Santo. Aqui acontecem algumas coisas importantes, trazendo uma paráfrase para esses versículos do 19 ao 21, uma igreja começa a florescer na cidade de Antioquia. Uma igreja começa a florescer, amigos. É bênção. Começa a florescer através desses aspectos, entendendo que eles são diferentes, mas existe algo que nos une em Jesus Cristo. Existe algo que nos une em Cristo. E aqui, com esse florescimento, Barnabé é enviado a Antioquia. Antioquia nós veremos mais à frente, nos capítulos posteriores, a proeminência que essa igreja tem com a obra missionária. Uma igreja pioneira, uma igreja pujante, uma igreja com dedicação à oração, com homens instruídos e dependentes do Espírito Santo. E o Espírito Santo encaminha Barnabé, uma pessoa ideal, um líder extraordinário. Versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Pode deixar que eu estou mexendo. Ali, e eles enviaram Barnabé para Antioquia. Ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Barnabé dando incentivo. E aqui ele tenta trazer uma característica de Barnabé.
Ele era um homem bom. Essa é a descrição que Lucas tem. Um homem bom. É algo muito interessante. Para ele trazer isso, é porque ele era especial. Jesus disse que, por que me chama de bons? Bom só o Pai, não é? Para Lucas trazer esse registro, Barnabé era o homem que estava, é o que a gente chama daquele homem fora da curva, sabe? Um homem íntegro, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso. Observe a característica de liderança de Barnabé. Barnabé não era aquele líder que tinha medo de concorrência. Barnabé era aquele líder que observava potencialidades nos outros e dava a oportunidade para que eles possam crescer também. Aqui Saulo era uma pessoa que estava iniciando ainda. Observe que o nome dele ainda nem é mudado para o nome latino, romano, Paulo, é Saulo. Aqui ele é o liderado e Barnabé é o líder. E Barnabé vai a Tarso e traz esse homem, porque conhecia dos seus potenciais e sabia que esse homem poderia contribuir. Dá oportunidade para os outros. É aquela liderança de delegação, delega funções, treina, fiscaliza, monitora e agora encaminha sozinho. Foi isso que Barnabé fez. Quando a gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, um homem extraordinário. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro. Olha só, meus irmãos, a questão da dedicação. Às vezes a gente quer plantar igreja fazendo visita mensal. Plantar igreja fazendo uma visita em 6 meses. Dedicação. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muito. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, isso é um fato interessante, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Cristãos, pequenos cristos. Eles refletiam tanto o Evangelho, eles refletiam tanto Jesus Cristo, meus irmãos. Era uma igreja tão amável, era uma igreja tão unificada, que eles são comparados com o mestre deles. Esses homens são pequenos cristos, são cristãos. A igreja de Antioquia, que igreja extraordinária. Irã. Eu queria ser membro dessa igreja. Mas nós temos uma aqui, para a glória de Deus, amém? Uma igreja que busca os seus passos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E um deles, Ágabo, levou e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E o que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Olha só a característica dessa igreja, meus irmãos. Uma igreja em unidade e uma igreja que refletia a solidariedade. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. A gente faz isso demais, principalmente nesse tempo de pandemia. Hora outra, Igor, Iranilson traz aqui alguns dados, não para querer trazer holofote, porque a gente entende com Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, que a sua mão der, que a direita não saiba, a esquerda der, que a direita não saiba. Mas às vezes a gente faz só por prestação de contas, para vocês saberem, meus irmãos, onde os recursos que vocês investem para a glória de Deus, através dos dízimos e ofertas, são canalizados. É para a solidariedade. Assim como a igreja fora em Antioquia,
segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Que igreja solidária, meus irmãos! Como a gente pode aprender características extraordinárias através dessa igreja? E aqui, resumindo e encerrando, nesse último bloco, nós podemos observar os cristãos unidos em Antioquia. Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém para auxiliar a nova igreja. E Barnabé traz Saulo de Tarso a Antioquia para auxiliá-lo. E através de muito ensino, de muita devoção, de muita oração, a igreja também se destaca na solidariedade, meus irmãos. Ser solidários. Se Deus lhe deu um bom emprego, se Deus lhe deu aporte financeiro, eu sou a favor que você faça investimentos, aplicações, mas entenda, meus irmãos, a propósito do Evangelho não é o acúmulo, mas a partilha. Porque a gente aprende na oração, né, que nós fazemos plural o pão antes de receber. É o nosso pão de cada dia, é plural, não é singular. Então que a gente possa partilhar aquilo que Deus nos dá pela graça com os outros, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? E aqui a gente encerra o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Eu estou tentando ser bem britânico, Ítalo. A gente tem 7 minutos para orar. Vamos orar? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Nas próximas quartas-feiras, provavelmente o pastor Tomás estará conosco. Então, meus irmãos, continuemos uníssonos, assim como a igreja de Antioquia nos ensina, que possamos aprender com Barnabé, ser um homem cheio do Espírito, e que nós, como comunidade cristã, possamos ser solidários uns com os outros, para a glória de Deus Pai. Pai bendito, Pai amado, eu quero te dar graças, Pai. Te dar graças porque nós vivenciamos coisas extraordinárias. O primeiro é ter o Senhor como Deus. O segundo é poder expressar essa fé ao Senhor através de uma comunidade que busca ser conforme a orientação da Tua palavra, Pai. Nós louvamos a Deus pela vida da IEB. Deus, essa igreja que fará 100 anos em breve, que até o Senhor voltar, Pai, essa igreja venha crescer, crescer, crescer e completar muitos outros anos para a glória de Deus Pai. Mas que esse crescimento e esse passar nos anos seja, Pai, com um propósito. E esse é o propósito que nós estamos aqui. É ser a sua embaixada, Pai, a embaixada do céu. Que o mundo, que o bairro, que a cidade, que o estado venha saber que aqui existe um lugar onde habita um Deus verdadeiro. E que essa embaixada, Senhor, tem uma missão nesse mundo, de anunciar boas notícias, assim como o arauto traz notícias. Nós, como arautos de Cristo, devemos também trazer boas notícias para todas as nações. Mas nós colocamos em primeiro momento o nosso bairro de Jaguaribe, Pai. Percorra essas ruas, alcance essas casas, e que o Senhor nos use, Pai, para esse propósito. Abençoa a nossa cidade, Pai. O Senhor sabe todos os problemas enfrentados, a complexidade, Pai, dos hospitais, essa pandemia que tem assolado o nosso mundo. O Senhor ainda está no governo, Senhor. O Senhor ainda está no trono e faz do mundo estrado dos seus pés. Nada foge do seu domínio. Nada foge do seu domínio. Então abençoa, Pai, a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja venha ser unida no Senhor, Pai, não através de ideologias, não através de pensamentos políticos, não através
de líderes populares que aparecem na nação, mas que nós venhamos ser uníssonos em Cristo, porque Ele, sim, merece toda a honra e toda a glória, Pai. E essa é a nossa oração, que nós possamos ser unidos em Ti, porque o Senhor está vivo e está no nosso meio, Pai. Que o Senhor nos leve para nossas casas, e que nós venhamos, Pai, renovar as nossas forças. Abençoa de forma especial, Pai, nosso pastor Nino, abençoa teu filho, que em breve, nosso querido pastor venha estar aqui com alegria, como ele é, Pai. Uma definição de alegria é o pastor Nino. Que em breve ele venha estar no nosso meio, Pai. Que em breve ele venha estar no nosso meio para dar honra e glória do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo, sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém. Meus irmãos, semana de paz e bênção para vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.